Shalom, mais uma vez aqui, coincidentemente ou não, como coincidência não existe, né? Por cristocidência, acabamos de ver o vídeo do Yosef, da Beit Shalom, algumas horas atrás. É que para subir o vídeo na plataforma demora muito, né? Nossa internet também oscila. Se a gente fizer ao vivo, pode ser que corte, igual aconteceu com o Carlinhos, né? O professor, que também era da Beneior, agora tá lá no Paraná, tá para longe. Tá longe. Mas o professor Carlinhos da hora, canal no YouTube aí também, um amigo da gente, tem a internet que oscila. E aí o que a gente faz? Grava o vídeo e depois sobe. Mas demora bastante, a internet é ruim. Mas por cristocidência, a gente acabou de ver quem a gente respeita profundamente, fizemos menção dele no vídeo, falamos em hebraico por conta das 3 aulas ministradas pela pessoa dele, né? Foram ali bem elaboradas, sabe, direto ao ponto, sem enchimento de linguiça, não, para você saber ler. Por mais que você não saiba o que você está lendo, o que significa, você consegue emitir os sons. Eu gosto de pensar que a alma entende o ivrit, o hebraico. Eu perguntei, sabe, conversando com um eterno, nossa, por que, né, as pessoas com profundo conhecimento, as quais a gente respeita profundamente, aprende, né? O Razan, nas Parashots, aos domingos, a gente acompanha assiduamente também. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo de improviso e complemento, porque o Eterno ministrou algo que, assim, é a única vez em que eu vejo vantagem em ser gentil, depois do que eu li em Pedro, e me emocionou profundamente. Mas primeiro eu fui levado a Isaías. Como a gente falou que às vezes a pedra pode ser edificada, pode ser usado para edificação ou para agressão, para atirar nos outros. A pedra também é aquilo em que a pessoa tropeça, né? Ninguém tropeça em tijolo. E é justamente nisso que a mentalidade semítica ela tem tropeçado. A mentalidade semítica ela tem as suas vantagens, mas a pedra de tropeço é um ponto em que iria pegar eles de calças curtas, digamos assim. Eles não estavam preparados para esse nível de revelação. Yeshua ele volta como ele é o Senhor dos Exércitos, ele vai pelejar em prol de Israel. Isso a gente sabe, eu estava conversando com meu vizinho aqui, assembleiano, exatamente sobre isso. Na segunda vinda, meu amigo, o leão da tribo de Judá, né? Ele vem como justo juiz, ele vem para julgar as nações, né? Tem nações bode, nações ovelhas, as virgens nécias e as virgens prudentes. Então, a gente foi levado a Isaías 8,14. Esse vídeo vai ser bem rápido, como eu não gosto de ler. Eu vou ler o contexto todo, vou começar lá do 11, tá? Olha só, a gente é chamado para confiar no Senhor, Yeshua HaMashiach. Vai começar assim no 11, nova versão transformadora novamente. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Olha aí, ó. Muita gente no movimento messiânico pensa dessa, mas é só o resto do resto, né? A rapinha do tacho ali, que não pensa dessa maneira. Olha só, de que maneira? Ó, disse ele, 2 pontos, abre aspas, hein, para advertência do Senhor aí, ó. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. A ele que você deve temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é verdade? Ó? É a ele que você deve temer, hein? O Senhor dos Exércitos. Olha aí, ó. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Olha o 14. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Laço. Olha só que coisa, gente. Olha só. Como a gente disse,
Yeshua é a halahá perfeita. É a interpretação plena da Torá, aonde pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque justamente estavam tropeçando na pedra de tropeço. Algo que me é ministrado agora, que eu consigo linkar com o coração de Faraó que foi endurecido. Foi feito tijolo. O que eles estavam fazendo os israelitas fazer foi o que o coração de Faraó foi feito, tijolo. Tijolo. Agora, essa aqui é fresquinha. Eu tô pensando isso exatamente agora. Famoso O coração de que pedra. a liderança pegou para arremessar em Jesus era exatamente naquilo que eles estavam tropeçando. E é naquilo que eles estavam tropeçando que a gente fundamenta a nossa emuná, entendeu? Como o resto do restante. É verdade? Mas olha como é bom a gente, às vezes, pensar diferente. Vamos seguir a leitura. Vou reler o 14, vale a pena. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. É o que eu comentei com a minha esposa. Na CISI, o curto período que eu permaneci lá, o Ralph dizia assim, negou a divindade de Yeshua, para mim é bloque. E acho que isso foi um comentário dele que eu li. Achei interessante. Eu gosto de conversar, né? A pessoa não ironizando, não fazendo chacota. Não... Eu acho que tudo tem um limite, né? De ética, né? E respeito. Porque é o mínimo, né? É o que a gente espera. Um respeito pela fé alheia, né? Assim como a gente dá, né? A gente só exige aquilo que a gente... A reciprocidade, no caso. Então, comentei com a minha esposa, Rio de Janeiro, né, já aconteceu muitas comunidades que eram messiânicas e começaram assim, sabe? Negando a divindade de Yeshua. E daqui a pouco, não acreditamos mais que Messias, Jesus é o Messias prometido a Israel. E virava casaca, assim. É algo que eu já comentei várias vezes, até na CISI mesmo, que eu não vejo acontecer na Beit Shalom. Eles têm um trabalho muito sério. Mas sim, em outros casos, fato, já aconteceu. Não é verdade? Tropeçaram para cair e não se levantar mais. Tipo, os caras negaram Yeshua, meu irmão. Negaram Yeshua. Aí o Tzadok fala, o rabino pode ser bacana, pode ser carismático, pode ser o que for, mas, meu irmão, se tá negando Yeshua, é complicado, meu irmão. Complicado. Bom, o justo juiz é que vai, né, ver como é que vai julgar cada um. Eu não sei. Eu só sei que eu prefiro seguir essa linha de pensamento aqui. Vamos dar sequência. Hã? Infelizmente, muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele a minha esperança. Eu e os filhos do Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu, serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns, aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Eu vou ler o trecho todo. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. É o que a gente falou, né? Colocamos no contexto. No contexto. E a vida eterna é esta. Conheçam a ti como único Deus verdadeiro e aditivo a Jesus a quem enviaste. Que conheçam ambos. Ambos. Tem o aditivo e. Entendeu? Come tudo. O arroz e o feijão. Não é verdade? Aditivo. E quando você lê o contexto, fica mais evidente ainda. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se o Eterno não comunica, não divide a glória dele com ninguém, como assim? Que ele é um homem? Hã? Que ele não tem uma natureza divina? Gente, como assim? Não é verdade? É verdade. Mas é só ler o contexto. É só ler o contexto.
não é verdade? Desse próprio versículo aí, não é? Andem sem, andam, olha, consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Mas essa luz foi para a revelação aos gentios. O próprio Israel, engraçado que ele não se apropriou dessa luz. Infelizmente, é com pesar. Mas olha, qual é a vantagem dos judeus? Todas, de todos os pontos de vista. E qual a vantagem do gentil? Olha, eu não sou ninguém, mas a gente vai ver em Pedro. Vamos deixar a Bíblia responder. Porque pela primeira vez, cara, o Eterno, eu até me emocionei, porque eu vi uma ínfima vantagem em ser gentil. É, o que eu observei em Pedro. Mas calma que a gente vai chegar lá. Primeiro vamos passar por Romanos rapidinho. Né? Jamais verão a luz. Né? Olha só. Vamos, três versículos para acabar. Vamos ler o 20 de novo. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústias e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas, porque não se apropriaram da luz, que foi a revelação para os gentios. Ele é glória para Israel, sem dúvida. Eles são amados pelos pais. De acordo com Romanos 9, Paulo gostaria de ser anátema e separado de Cristo por amor a eles, tá bom? A quem não abraçou essa emuná no Mashiach. Então, a gente não se gloria nos ramos que foram cortados da oliveira. Antes, a gente entende que é a raiz que nos sustenta. Os patriarcas, nos méritos dos patriarcas, entendeu? É nos méritos dele. Até tem uma passagem, e eu não me lembro onde é, que Israel iria possuir a terra pelos méritos dos patriarcas. Acho que foi o de Sadoc que trouxe isso aí, cara. Foi muito interessante, né? Eu lembrei o estudo. Quem quiser conferir há algum critério no judaísmo para que oramos em nome de Jesus? Eu acho que é mais ou menos assim o vídeo. Eu posso deixar aí na descrição também, porque eu vou achar. Isso é bem fácil. E aí ele traz que assim como as pessoas pediam pelos méritos dos patriarcas, entendeu? Mais ainda, a gente deve orar Beshem, né? no nome de Yeshua HaMashiach, né? No nome dele, Beshem, né? Beshem. No nome, Beshem. É isso mesmo. Beshem Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua HaMashiach. Porque a meritocracia dele é muito além, vai além da dos patriarcas, não é verdade? Então, infelizmente, estão em trevas. Agora a gente vai para Romanos 9. Vamos lá. Vou achar rapidinho aqui para a gente dar sequência, porque o intuito não é delongar, não. Romanos 9. E depois vamos a partir daqui, a incredulidade de Israel. Olha só o 30. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito, as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Engraçado, ele veio para os seus, e os seus, infelizmente, também não entenderam. Não é verdade? A rocha seguia o povo de Israel no deserto. Isso Paulo tirou da Torá oral, né? Da lei oral, da halahá, porque não consta no Antigo Testamento. Né? Assim como o nome dos mágicos também, como é que é? Jambes e Gembres. Bom, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas muita coisa foi tirada da Torá oral. E apesar de Yeshua falar, fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, entendeu? Foi uma minoria.
que entendeu quem de fato ele era. Por isso que quando ele falava, eu e o Pai somos um, pegavam em pedras para apedrejá-lo. Mas sabe o que é o mais lamentável? É que ainda hoje fazem isso. E no meio messiânico, entendeu? Não, ele é um homem. Nossa, a gente tem que adorar a Deus, né? Ele, né? Isso é idolatria. Né? Gente, temos que confiar no Senhor dos Exércitos. Quem confiar nele não será envergonhado. Não é verdade? A gente apresentou inúmeros versos, né? Vamos se debruçar e esquadrinhar as escrituras de fato, entendeu? E não tropeçar, né? Então, assim, é uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Olha aí, gente. Ele veio para os seus, seguia o povo. E o povo, infelizmente, não entendeu. Olha agora a leitura mais emocionante que eu fiz no dia de hoje. Sabe, com esse entendimento, com essa percepção. Porque é óbvio que eu já li isso várias vezes, e como não existe coincidência, era o versículo que estava na bandeira ali, que a gente mandou personalizar. Sois, nossa bandeira. como é que é? Nação Santa. Eu até falo mesmo, não é denominação, é nação santa, sacerdócio real, povo separado, propriedade exclusiva, etc e tal. Então, agora, com essa ótica, com essa percepção, vamos ler Pedro. 1 de Pedro 2. Vamos lá. Tendo isso em mente, né? 1 Pedro 2. Aqui. 2, tá. Tá bom. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Deus deu grande honra a Yeshua. Tamanha honra que a gente viu em Isaías hoje, mais cedo, que ele não divide a glória dele com ninguém, com homem nenhum, com ídolo nenhum. Mas você vê essa glória dividida com Yeshua? Não, inegavelmente, entendeu? Isso aí não tem como refutar. Isso é querer tapar sol com peneira, sabe? Sejamos honestos, entende? Você vê a glória do Eterno compartilhada com Yeshua. Pô, gente, então peraí. Né? Sejamos honestos, não é verdade? Olha só. Vamos retomar a leitura. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Um nome muito acima dos anjos, né? João, ele foi querer adorar o anjo ali, mas não, peraí, eu sou servo também. Agora Yeshua está muito acima, muito mais elevado que os anjos. Por isso ele é digno de adoração. João, ele achou que ele já deveria adorar o anjo ali, pô. Imagina Yeshua, muito mais, entendeu? A honra é muito maior, entendeu? Tem um trono à destra da majestade, que é o trono dele, certo? Existe uma hierarquia, claro, gente, mas ele também tem um trono. Você vê a glória do Pai compartilhada com o Filho. Então, peraí. Olha só. Vamos dar sequência, né? A gente acaba falando e, né? Hoje, antes foi lido na sequência e depois a gente explanou o texto. Mas é que, olha, Deus ministrou uma coisa que me deixou muito impactado. Fresquinho. Depois de ver o vídeo da Beit Shalom, porque eu respeito, e não só respeito, como creio que a gente vai conversar no Olam Rabá, sabe? Com todo esse pessoal. Eu não consigo enxergar eles fora do reino. Não consigo. Né? Porque a gente julgando o nosso semelhante favoravelmente, né? A gente também vai... Julgado, né? Assim como julgar, né? Sim. Né? A gente também vai, né? Ter um olhar misericordioso diante do justo juiz. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu para lhe conceder grande honra. Por que vocês não? E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, aspas,
ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Fecha aspas. Confiar, gente, é o que você pode confiar. Eu sou o Amém. Ele vai dizer no Apocalipse. El Melech Neman, o acrônimo. Eu sou El Kel, o Deus Melech, rei, Neman, confiável. Yeshua HaMashiach é o Deus rei confiável. Ele é o Amém. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Aleph, no hebraico arcaico antigo, a letra do touro, simbolizando o primeiro sacrifício, o prefigurado. E ele também é o Tav, tal em aramaico, né? Ele é o Tav, a letra da cruz, o último sacrifício concretizado. É isso que ele é. É isso que ele é. Por que a gente não pode dar honra a quem lhe é devida? Adoração a quem lhe é de direito? Como eu falei, partindo de uma premissa racional, né? João, ele viu o anjo ali, ele já quis se prostrar e adorar. Não, peraí, deixa eu te corrigir aqui, meu amigo. Você está fazendo errado, é só a gente ensinar certo. É fácil ensinar uma coisa, né, com quem aprendeu errado. Você aprendeu a fazer errado, eu ensino certo, você vai fazer o certo. Você não pode me adorar, porque eu sou criatura, entendeu? Adora a Deus. Agora, peraí. Se ele tem essa natureza divina, se ele é criador, e eu estou negando a adoração a quem lhe é devida, isso é algo mais grave do que o erro que Yohanan cometeu. Isso é um erro mais grave. É um erro mais grave. Partindo de uma premissa racional, se essa quantidade ínfima, né, como o de Sadoc, ensinando de Sião, né, e outros mais aí, que são minoria no movimento, eu sei que são minoria, estiverem certo, a massa, o erro da massa é muito mais grave. É muito mais grave. Partindo dessa racionalidade, e é como eu falei, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. A voz dele me curou da esquizofrenia. Certo? Eu acredito plenamente que se a gente não estiver agindo em conformidade, essa voz vai nos alertar. A voz audível me livrou das outras vozes que me atormentavam, que perturbavam a minha vida, no sentido semântico, etimológico da palavra cobrir, turbar de trevas, não é verdade? E eu era extremamente perturbado. Né? E a voz audível do Mashiach, porque ele é o Logos no grego, o Mengra no aramaico e o Davar no hebraico. Ele é a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, a gente tem que dar honra a quem é devida, né? Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Fechou aspas. 7. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Liga, né? Faz a ponte. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. E quantos já caíram, hein? Negaram Yeshua até. Começou negando a divindade e acabaram por negar, como o Mashiach prometido a Israel. Olha aí, infelizmente, né? Ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeçaram porque não obedeceram à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Yeshua. Antes vocês não tinham identidade como povo. Olha que bacana ser gentil. A gente não tinha mesmo. Né? Igual Ruth a Moabita, Raabe, Cornélio e outros mais. Né? E nós aqui também, olha aí. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus.
amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Como eu fiz menção a inúmeras vezes no vídeo anterior, eu, individualmente, vou responder diante do Eterno. A minha esposa, individualmente. Mesmo sendo uma só carne, somos errade. Mas eu vou responder diante do Eterno, pela minha kavaná. Somos uma só carne, errade. Né? Mas é uma unidade composta, não Yahid. Certo? Errade. Mas cada um de nós vai responder diante do justo juiz. Tendo isso em mente, eu não quero me delongar. Só desejava. O meu desejo era só simplesmente deixar essa mensagem sucinta, curta e objetiva, porque são pessoas que têm o meu profundo respeito. Como eu mencionei, que eu não sei se foi Yosef ou uma pessoa da liderança ali, creio que foi alguém do, né, não sei se tem algum tipo de RH, alguma coisa assim, ou um pessoal que mexe ali com comunicação. Quem que era mesmo o nome do rapaz, amor? Tem o Gabriel que casou e o Mike? É o Mike, né? O Mike, não sei se foi algum deles ou outra pessoa, mas falou, né? Discordar é um processo, discordar é algo natural dentro do processo de aprendizado. Cara, eu achei isso tão bacana, meu, realmente. Vamos seguir aprendendo aqui, vamos caminhar junto aqui. E como falei no vídeo passado, também eu não sou ninguém, eu sou um aprendiz. Eu gosto de aprender, eu peço muito espírito de discernimento da parte do Eterno. Aí eu escuto. E sigo ouvindo as que eu já ouvi, do Tzadok também, certo? A gente ouve um lado, tudo bem. Vamos pegar o outro lado. Vamos pesar os dois. O que será que está certo? Sabe? É fácil a gente ouvir com toda atenção, e depois tirar uma conclusão daquilo que você ouviu. Poxa vida, isso é simples, cara. Sabe? E eu gosto de aprender, eu amo aprender, eu sou um eterno aprendiz e eu vou seguir aprendendo, independente de discordâncias presentes ou futuras. Né? Independente, não é verdade? Verdade. Mas, A vida é um eterno infelizmente, aprendizado, né? a gente tropeça em pedregulho, né? A gente não tropeça em tijolão, não. É em coisinha assim, ó, né? Coisinha assim, ó. É igual o inimigo, ele entra na nossa vida em brechinha assim, ó. Um pecadinho, um acariciado ali, que eu cometo aqui, cometo ali de novo. Não é verdade? É nessas coisinhas que você dá legalidade para os principados e potestades manipularem a vida, né, das pessoas. E a nossa luta é contra essas entidades, principados e potestades do ar. Né? A seara é grande, os ceifeiros são poucos, porque a guerra espiritual não é brincadeira. Ela exige santidade, né? Ela exige jejum. O Yom Kippur está aí. Né? E Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom.